No vídeo de hoje vamos fazer esse bolo de chocolate super fácil que fica fofinho, perfeito e a família toda ama. Então já deixa o like e vamos para o vídeo. Todos os ingredientes vão estar na descrição para vocês, mas eu vou passando mais ou menos para vocês por aqui. Ó, aqui eu já tenho 3 ovos, deixa eu virar assim para vocês verem. Ó, tenho 3 ovos que eu já quebrei e colocar aqui para ficar mais rápido no vídeo. Então agora eu vou colocar 3/4 da xícara de óleo, pode ser o óleo da sua preferência, tá? Vou colocar 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu tô usando 50% cacau, ó. Eu já tô pegando direto do pacotinho, tá, gente? Ó, 2 colheres de sopa, tá? De cacau em pó. Aqui eu tô usando 50%. Vou colocar também 1,5 xícaras de açúcar. Aqui eu tô usando refinado, mas você pode usar o cristal, o demerara, o que vocês quiserem. E meia xícara de água de morna para quente, tá? E essa mistura nós vamos bater agora. Deixa por uns 2 minutinhos mais ou menos, ok? Então agora nós vamos colocar numa bacia, tá? Num bowl. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo peneirada, tá? Eu já peneirei e deixei aqui. Agora nós vamos colocar 2 colheres de... Ó, já tô pegando direto do saquinho. De maisena, de amido de milho, sabe? E 1 colherzinha de café de bicarbonato. Aqui eu peguei a pontinha da colher, que dá equivalente a 1 colherzinha de café. Então a gente coloca também, eu já gosto de colocar nessa mistura mesmo o fermento, tá? 1 colher de sopa ou uma tampinha aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Aí eu gosto já de pegar o fouet e já misturar todos os secos aqui, ó. Pra já ficar o amido de milho, o trigo, o fermento, tudo já misturadinho, sabe? A gente faz um buraquinho aqui mais ou menos. E agora vamos jogar nossa mistura lá no liquidificador. Ó. E agora, gente, é misturar sem bater com força, como eu falei para vocês lá no bolo de cenoura. Eu não bato com força assim meus bolos. Eu só agrego mesmo o líquido aqui nos secos. Porque assim deixa um bolo mais fofinho. Agora, se a gente bate demais, o bolo pode ficar solado, né? Então, eu não gosto de fazer isso, tá? Ó, gente, aqui eu tenho uma forma de 30 centímetros, tá? Eu acho que aqui é 20 ou é 21. Eu gosto, quando a forma assim retangular, eu gosto de untar só a parte de baixo. Pode ver que aqui não tá untada. Gente, essas coisas aqui não é sujeira da minha forma, tá? É a qualidade, é que nem as minhas panelas. É uma qualidade horrível, que sabe que ela mancha e fica feia. Então, é horrível. Mas isso eu já comprei há tantos anos, então eu uso ainda. Então é isso. Sabe por que eu não unto na lateral? Porque senão ele acaba desgrudando da lateral e faz aquela barriga do bolo, sabe? Então eu não gosto. Eu gosto que dê uma grudadinha na lateral, que a gente passa a faca e já sai, né? Mas aí o bolo fica reto quando a gente faz assim, tá? Se você nunca testou aí, testa também. Ou então pode colocar um papel embaixo, tá? Se você vai fazer bolo assim que você quer tirar da forma, aí você pode colocar o papel embaixo. Mas eu vou fazer o bolo e vou deixar na forma mesmo, então vou só untar mesmo. Aí aqui, ó, eu gosto de dar uma misturada com
a espátula para ver se não ficou nada grudado lá no fundo, trigo, alguma coisa assim, porque senão às vezes a gente vira na forma e aí tem alguma coisa grudado. Então não tem, vamos virar na forma. Já deixei o meu forno pré-aquecendo ali, tá? 180 graus. E aí ele vai ficar mais ou menos uns 45 minutos. Eu tô fazendo no forno mesmo do fogão hoje, não é no elétrico, tá? Eu não deixo o fogo do forno alto para não correr o risco de fazer nas laterais, né? Assar nas laterais e não assar no meio. Ó, poderia também ser numa forma de 20 centímetros, tá? Que daí ele ficaria até mais alto. Mas como o pessoal aqui de casa gosta muito de bolo, eu prefiro fazer numa forma maior, nem que ele fique um pouco mais baixo. Mas eu tenho a forma de 20 centímetros também, que fica ótimo. Ele pega toda a forma aqui em cima, sabe? Ela tem 5 centímetros de altura, então pega tudo. Eu tenho um jogo, né? Um jogo dessa forma, um jogo da redonda, porque eu fazia bolos. Então, eu tenho bastante forma aqui em casa. Então, agora ela vai lá pro fogo, tá? Pro fogo não, pro forno. Gente, a cobertura eu vou usar a que eu guardei do bolo de cenoura. Lembra? Se você não assistiu o bolo de cenoura que eu fiz com cobertura de brigadeiro, vai lá assistir. Eu vou deixar aqui na tela final, depois desse vídeo, e também na descrição o link, tá? Então, eu fiz esse brigadeiro no bolo de cenoura e sobrou metade, né? Eu usei só metade porque eu queria só a cobertura em cima. Então, eu vou usar esse brigadeiro para colocar de cobertura. Então, como não é uma coisa grossa que precisa de deixar igual recheio, sabe? A camada é só uma cobertura mesmo, isso aqui já me atende. Eu vou dar uma esquentada nele na hora de... Ele tá, ó, tá molhado aqui, porque ele estava no congelador. Eu acabei de tirar. Quer ver? Eu vou pegar uma colher para vocês verem que ele não fica duro, não fica congelado, porque se a gente faz o ponto certo, se a gente faz a receita certa, fica ótimo, gente. Eu tenho o costume de congelar brigadeiro. Quando eu fazia para vender, eu também congelava. Fazia dos recheios antes, fazia de docinho antes e congelava. Então dá super certo. Ó, eu acabei de tirar no freezer. Tá molhado aqui, tá vendo, né? Vocês estão vendo? Ó. Super cremoso, tá vendo? Ó. Então, o que eu vou fazer? Porque assim, pra cobertura, né, ele ainda tá geladinho, porque tava no freezer, né, tá gelado. Então, eu vou dar uma aquecida nele pra cobertura, pra ele ficar mais molinho. Se eu achar que precisa, pra ficar mais, eu quero bem molinho, se eu achar que precisa, eu coloco um pouquinho de creme de leite, tá? Só pra dar uma amolecidinha mais ainda. Mas eu nem sei se vai precisar. Então, é isso. Eu vou usar essa cobertura de brigadeiro, que eu fiz lá no bolo de cenoura, agora na cobertura do bolo de chocolate, tá? Esse bolo, se você quiser fazer também e depois molhar ele para fazer tipo um bolo gelado, né? Também fica muito bom. Mas como tá friozinho, eu vou fazer aqui mesmo para um café da tarde, sabe? Não quero um bolo gelado. Então, é isso. Agora ele tá assando e depois a gente vem para finalizar, tá bom? Bolinho pronto. Agora, eu peguei aquele brigadeiro e, gente, eu coloquei no micro-ondas e coloquei um pouquinho de leite mesmo, sabe? Nem abri um creme de leite só para tirar um pouco. Não acaba estragando, então eu coloquei um pouquinho de leite mesmo e mexi e esquentei um pouquinho para ele ficar assim, ó, nessa consistência de cobertura mesmo. Aí agora eu vou colocar aqui no bolo. Eu sou mestre em enfiar o braço na frente da câmera enquanto eu tô gravando. É que aqui eu fico numa posição ruim. É bom quando as pessoas têm aquelas bancadas, né? Que tipo ilha que fica no meio. Mas quando a gente grava assim, é meio ruim a posição. Ó. Depois eu puxo aqui com a colher de silicone. Não gosto de ficar batendo no vidro. Ó, se você quer o bolo mais alto, você faz de uma forma um pouco menor, tá, gente? Aqui eu não tô me importando tanto com a altura do bolo. Que daí acaba, né, rendendo mais aqui pro pessoal de casa que come bastante bolo. Aí, se você quiser colocar um granulado em cima, um chocolate
raladinho, qualquer coisa, né? Fica uma delícia, tá, gente? Esse bolo é super simples, né? É um bolinho mesmo prático para fazer aí no dia a dia, tomar um café da tarde. As crianças adoram, né? Ó. Viu como uma receita de brigadeiro, se você vai usar para cobertura, acaba dando para 2 bolos, ó. Fiz aquele de cenoura e agora esse de chocolate, ó. A não ser que você queira com muito brigadeiro, né, gente? Daí é diferente. Eu vou cortar um pedaço dele pra vocês verem, tá? Gente, eu até ralei um chocolatinho aqui, um pedacinho que eu tinha aqui em casa, coloquei por cima, mas esqueci que tava morno e deu uma derretida. Eu gosto de dar uma marcadinha aqui antes de cortar. Ele ainda tá quente, tá, gente? Eu vou cortar mesmo agora só pra vocês verem. Mas eu deixaria ele esfriar um pouco mais. Sei que a gente tem que tirar do canto. Vou tirar essa do meio. Ó, gente, um bolo super fofinho. Super fofinho. Dá até pra ver, ó. Ó. Uma delícia. Deixa eu focar aqui, que eu tava tirando a foto, aí ele perdeu o foco. Mas olha, gente, como é fofinho, ó. Se vocês fizerem, me conta aqui nos comentários, tá? E me conta também o que vocês acharam dessa receita. Se inscreve no canal também, deixa o like, que isso ajuda muito, tá, gente? O meu canal a crescer. Envia para um familiar, para um amigo. Muito obrigada por ficar comigo em mais um vídeo e um beijo. Até o próximo.